Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Herbert Mais Digital. Estamos hoje começando com o nosso primeiro vídeo sobre VSL. Afinal de contas, é o meu foco de mais intensidade, digamos assim, dentro do mercado digital. Eu sou ator e locutor e me especializei em locução de VSL. Nesse vídeo aqui, você vai entender exatamente o que é uma VSL, quais as maneiras que você pode fazer dinheiro com uma VSL, fazendo locuções para VSL, e qual é o grande diferencial, o que fez eu me destacar nesse mercado, certo? Então vamos lá, eu preparei aqui uma apresentaçãozinha com a carta de vendas do John Benson. Então eu não vou conseguir ficar olhando para cá, para você o tempo todo. Eu vou ter que olhar para aqui, para cá, para conseguir te mostrando aí. Você já deve estar vendo o mapa mental que diz assim: carta de vendas John Benson. Essa estrutura, por que eu trouxe essa estrutura para vocês, tá? Primeira coisa, vou pedir pro meu editor botar um trechinho de uma VSL. A gente tem várias aqui na produtora, para você entender. Então vamos lá. O que é uma VSL? Em inglês significa Video Sales Ladders. Sales Ladders. Video Sales Ladders. Esse é o significado da sigla VSL. Em português seria carta de vendas em vídeo. O que é, como funciona, para que serve? Basicamente, a VSL é uma peça publicitária que pode ser aplicada em qualquer estilo, em qualquer tipo de produto e ou serviço. Mas o principal foco da VSL é aquilo que a gente chama de esquentar o cliente. Ou seja, para você comprar alguma coisa, normalmente você passa por um processo, né? Identificação do problema, identificação da solução, identificação da oferta. Então esses seriam os níveis de consciência, digamos assim. Quando a galera do digital põe um criativo na rua, o que é o criativo? É mais uma peça publicitária, tá? Para chamar atenção, ou seja, é um anúncio. Saúde, viado. É uma peça publicitária, é um anúncio. Esse anúncio pode ser estático, pode ser uma imagem, né? Quando você vê ali, sei lá, emagreça 15 quilos em 7 dias, clique aqui, sabe? Ou, se você quer ganhar dinheiro na internet, blá 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 blá, blá, clique em saiba mais. Isso é um anúncio, tá? A gente chama de criativo. Esses criativos rodam na internet, tanto aqui no YouTube quanto no Meta Ads, que compõe aí Facebook e Instagram, no TikTok, no Pinterest. Cara, em qualquer lugar você vai ver anúncio, certo? Legal. Esses criativos levam para uma página de vendas. Nessa página de vendas tem uma headline, ou seja, um título e um vídeo. Esse vídeo pode ou não ter um formato de VSL. Para que ele seja considerado uma VSL, tem alguns pontos, não vou entrar nesse detalhe aqui, porque agora, nesse mapa mental que eu trouxe, vai ficar bem claro para você o que é uma VSL. Essa que eu trouxe aqui é de um cara chamado John Benson, inclusive o nome da minha produtora é em homenagem ao John Benson, que foi o primeiro cara que pegou esse estilo de carta de vendas e transformou em vídeo. Então ele não criou a carta de vendas, mas ele foi o primeiro que transformou isso em vídeo, certo? Isso lá nos Estados Unidos, o cara ganhou muitos e muitos bilhões de dólares com esse formato de venda de produto. Agora, o que é esquentar o lead? O lead é o cara que ainda não se tornou cliente, tá? Esquentar o lead é justamente jogar um anúncio para ele, ele nunca te viu, ele não sabe quem você é, ele vai clicar no anúncio, vai cair nesse vídeo de vendas. Legal. Nesse vídeo de vendas vai ter uma história que vai contar como que um determinado expert, normalmente uma determinada pessoa, encontrou uma solução para um determinado problema. Que problema é esse? Qualquer um. Falta de dinheiro, o cara não consegue emagrecer, o cara quer, sei lá, ter mais paz de espírito, porque a VSL ela pode vender qualquer coisa, tá? Então pode ser desde um curso de meditação até, sei lá,
um áudio relaxante para você ouvir no trânsito e não se estressar. Pode ser qualquer coisa, ok? Legal. Então, vai na tela aí. Esse aqui são os passos de uma carta de vendas no estilo John Benson. Então você vai ver aqui o número 1, chamada de atenção. Número 2, conectar com a audiência. Número 3, o grande problema. Número 4, a grande solução. Número 5, a grande oferta. E aqui tem outras coisas complementares, tá? Quem criou esse mapa mental aqui foi o Leonardo Zanetti, e eu gosto de deixar o crédito porque, né, não vou ficar roubando o crédito dos outros. Beleza? É um mapa mental público, então qualquer um pode pesquisar e ter acesso, ok? Legal. Aqui você vai perceber que diz assim, ó, de 1 a 3 minutos, tá? A chamada de atenção, ou seja, a lead, a primeira lead, vai ter de 1 a 3 minutos e é 40% do esforço. Por que que você precisa imprimir 40% do esforço no início da VSL? Porque se você não tem retenção no início do seu vídeo, você não tem gente suficiente para comprar lá. Sacou? Então todo o esforço, todo o esforço não, mas 40% desse esforço ele recomenda que seja no início. E isso é extremamente importante para nós, locutores, dubladores, narradores, enfim, para a gente que vai pôr a nossa voz na VSL. A gente precisa ficar extremamente atento, porque a gente precisa dar muita energia, muita intenção, muita quebra de padrão nesse primeiro momento aqui, de 1 a 3 minutos. Precisa ser impactante, precisa ser assim, é claro, aí vai depender do texto, né? Algumas começam de uma maneira, outras começam de outra, mas enfim, a nossa locução, a maneira como a gente vai fazer precisa, a gente precisa empenhar um esforço aqui para chamar atenção, ok? Dentro da lead vai ter interrupção de padrão, a grande promessa, ou seja, já diz ali a que veio, né? Então aqui nesse vídeo você vai aprender como eliminar o estresse da sua vida em 3 dias, né? Você vai aprender a conquistar mulheres logo no primeiro encontro, sei lá, qualquer coisa, tá? Então já vem aqui a grande promessa. Assista isso agora e benefícios do que vai mostrar. Chamada de escassez, ou seja, é importante, e a grande maioria delas assim, assista esse vídeo agora, porque senão ele vai sair do ar em 3 dias, ou ele vai sair do ar, essa é a sua única chance, enfim, tá? Então aqui tem alguma escassez, tem que ter aqui. Por que eu estou explicando isso? Não quer dizer que você vá mudar, tem muito cuidado, tá? Locutores e locutoras e enfim, vozes aí, artistas de voz, muito cuidado, porque você não tem que dar pitaco na copy, ou seja, no texto do seu cliente, a menos que ele pergunte, ok? Então isso aqui é para quando você for conversar com o seu cliente, ele te perguntar, o que você acha disso, você sabe do que ele está falando, ok? O que vai te dar cancha para saber o que é melhor e o que é pior? Experiência, tempo de mercado, tá? Eu vou dar algumas dicas aqui, mas enfim, via de regra, é você que vai começar a entender como que o cliente gosta, o que vende mais e tal. Vamos fazer um trato, né? É uma frasezinha que normalmente aparece no início ali, aliás, no finalzinho da lead, ok? O número 2, conectar com audiência, 40% de esforço, ou seja, percebe que aqui nesse primeiro momento tem 80% de esforço, sacou? Isso aqui é extremamente importante, tá? Então vamos lá. Introdução pessoal modesta, ou seja, começa aqui a jornada do herói, tá? Onde essa pessoa vai se apresentar, essa pessoa que encontrou essa determinada solução vai se apresentar. História que tirava o seu sono, né? Ou seja, qual era o problema que essa pessoa tinha. Então aqui, por exemplo, se for um produto para ansiedade, vai começar aquela história de, cara, eu não conseguia dormir, eu ficava muito ansioso, eu me entupia de remédio, enfim, certo? Introdução, a parte ruim, a parte realmente ruim, ou seja, tem uma parte ruim e tem uma parte pior, né? Então, pai, eu tinha dificuldade, né? Eu ficava com o pé inquieto e eu não sabia que isso era ansiedade, mas depois eu quase me matei, sei lá, entendeu? Então assim, vai piorando a história. A declaração de independência, que é aquela coisa, cara, não quero mais, eu não posso viver assim, né? Eu vou me livrar disso. Então percebe que começa já uma storytelling
Para quê? Para gerar identificação com o lead. Então essa história aqui, quem faz direito, analisa bastante o mercado, entende as dores das pessoas para vender um determinado produto. Gente, isso aqui não é feio, tá? Isso aqui a publicidade faz e faz muito. As grandes empresas fazem isso e fazem muito bem feito. Então a gente compra um monte de baboseira aí, porque a galera basicamente entende psicologia de consumo e é disso que a gente está falando aqui, ok? Então não vou, até depois lá no final da aula eu vou falar um pouquinho sobre a parte ética da locução, o que você não aceita, o que você aceita, o que você pode fazer, o que não pode fazer, quando for um produto duvidoso, enfim, eu vou também falar sobre essa parte ética, o meu ponto de vista, obviamente, dessa parte ética, tá? Sobre a solução, ou seja, ele já começa aqui a introduzir que existe uma solução para o problema. Resultados da solução, ou seja, cara, quando eu comecei a chupar laranja, limão e banana, a minha ansiedade começou a diminuir, entendeu? Então aqui começa a introdução de como que se resolve esse problema. Frase final da solução. Depois, aí sim, a gente entra de verdade no que é a jornada do herói. Então, o que é a jornada do herói? Isso aqui é uma técnica que todos os filmes utilizam, tá? Então, a VSL sempre vai ter, mais longa ou mais curta, ela vai ter uma jornada do herói. Então, o homem comum, pô, né? Vou te dar um sketch que eu te dei um exemplo de uma jornada do herói, tá? Eu era um ator frustrado, eu não conseguia fazer dinheiro com a minha arte, eu tinha passado 10 anos trabalhando, dando aula em projetos sociais. Quando veio a pandemia, eu precisei me reinventar. Eu fiz curso de audiobook, audiodescrição, a locução publicitária e nada estava funcionando, nada estava dando certo. Até que vários clientes começaram a me perguntar se eu fazia locução de VSL. Quando eu entendi o que era VSL, eu comecei a faturar. Aí eu faturei os meus primeiros 10 mil, fiquei felizão. Depois eu caí meu faturamento para 6, depois para 4. Depois eu entendi que eu precisava ter um site, não sei o que, blá. E aí eu fui e faturei 30 mil. Saca? Isso é uma jornada do herói de uma pessoa comum. Ou seja, eu não tenho nenhum superpoder, eu não tenho 3 olhos, 2 cabeças, 50 braços. Eu sou uma pessoa comum que eu consegui um resultado maneiro fazendo locução de VSL. Então aqui vai contar essa história desse personagem, certo? O chamado à aventura, né, que é justamente isso que eu falei assim, pô, e aí aconteceu uma coisa que me despertou o negócio, tá? E aí eu percebi, né, enfim, a recusa do chamado. A recusa do chamado é legal. O que seria a recusa do chamado no meu caso? Por exemplo, cara, eu não queria fazer locução de VSL e quando eu perguntei pros meus colegas, ninguém sabia o que era VSL e muito pelo contrário, isso é real, tá? O que eu tô contando aqui é real. A galera não sabia o que era VSL e a galera reclamava que só tinha gente pobre nesse mercado que era assim, 40 minutos de áudio, 200, 300 pila de cachê, saca? E aí eu falei, eu não quero, eu quero locução publicitária, eu quero cachê de 15 segundos, 5 mil, 6 mil. Esse é o mercado que eu quero, esse é o mercado que me interessa. Então sempre tem a primeira recusa, assim, na jornada do herói, tá? Encontro com o mentor, até que eu encontrei com uma determinada pessoa, assim assado, que tava ali faturando e tal, não sei o que, não sei o que, e aí me deu uma dica, sacou? Então assim, é uma contação de história, mas que a gente precisa, e outra coisa importante, tá? Aqui, quando a gente inicia a jornada do herói, na nossa locução, no nosso estilo de narrar, a gente está contando uma história. Então é a locução mais natural possível, é como se você estivesse batendo papo num barzinho e tal, não sei o que. Via de regra, a não ser que o personagem dessa VSL seja, sei lá, um médico 3 vezes doutor com PhD, não sei o que vai ter um tom um pouco mais sério, e tal, tá? Mas se a persona, se o personagem dessa copy é uma pessoa comum, essa locução não pode ser uma locução de rádio, não pode ser uma locução institucional, não pode ser uma locução de audiobook, tá? Então fiquem extremamente atentos a isso. O objetivo da VSL é conectar, então tem que ser suave, tem que ser, né? Blá blá blá, ok? Contar uma história, contar a própria história, inclusive, porque você criou uma personagem que vai contar aquela história de como que ele, né, chegou no barato ali do descobrir essa solução para o produto. Legal. Provas, aliados e inimigos.
Aqui tem uma série de coisas, eu não vou me aprofundar muito, porque esse vídeo não é para você escrever uma VSL, para você se tornar um copywriter, é para você entender a estrutura dela, e isso foi o que fez eu agilizar o meu processo de gravação, eu entregar uma qualidade melhor para o meu cliente e fazer o meu cliente faturar. Porque aqui o objetivo do locutor de VSL, do narrador de VSL é justamente pôr dinheiro no bolso do cliente. Então, enquanto melhor a nossa locução, enquanto mais a gente tiver retenção, mais a gente tem conversão, certo? Então, o nosso foco aqui é venda. Então, é uma locução com foco em venda, ok? Maneiro. Aproximação da caverna secreta. É legal ó, os termos que são utilizados, né? Mas ó, ele pode recorrer a um esconderijo ou simplesmente se refugiar dentro de si. Eu vou disponibilizar eu vou deixar no link, junto com uma masterclass que eu tenho sobre o mercado de VSL, sobre o mercado digital de modo geral. E aí quem quiser, me comenta aqui no vídeo que eu mando esse link aqui, tá? Ele é gratuito, não tem mistério, assim, posso disponibilizar isso aqui bem de boas, tá? Geralmente, ó, a aprovação. Geralmente ele enfrenta um inimigo muito poderoso ou passa por um conflito interior avassalador que abala profundamente o seu estado físico e mental. A recompensa. O prêmio final pode ser um título, um objeto precioso, uma reconciliação, uma nova habilidade e qualquer outro elemento de valor que você puder imaginar, certo? O caminho da volta. Geralmente esse retorno acompanha reflexões profundas sobre a experiência vivida e é tomado por um sentimento de missão cumprida e reconhecimento. A ressurreição. Aqui é o ponto mais alto da história, é aquela última batalha em que o inimigo ressurge quando mais ninguém espera por isso, nem mesmo o nosso herói. Esse desafio é algo que vai muito além da vida dele, representando perigo para as pessoas à sua volta, sua comunidade, família, enfim, seu mundo comum. Se perder, todos sofrem. Então deixa eu te dar um exemplo, agora de novo voltando para a minha história, tá? Depois que eu faturei 10 mil, eu achei que, pô, beleza, já lotei minha agenda e pá, já sei como fazer, vou aumentar meu preço e já era. E aí no outro mês eu faturei 6, no outro mês eu faturei 4, ou seja, o meu faturamento caiu. E isso abalou a minha família, né? Abalou, quer dizer, não abalou a minha família, mas enfim, reflete diretamente nas pessoas na tua volta. Então, existe sempre um inimigo em comum e as consequências dessa jornada do herói aqui, tá? O retorno com o Elixir. Então, pô, chegou o momento que eu descobri de verdade qual era o segredo para fazer dinheiro com o VSL. Pum, e aí, né? E aí vem o próximo passo, que é aqui, ó, o grande problema. Visão geral mais ciclo de conspiração em looping. Então, cara, ó, como tem vários passinhos aqui, a grande solução abre o looping, depois a gente vem para a grande solução. Não, desculpa, o grande problema, depois a grande solução, né? Então, ó, dica de quebrar o loop. E aqui, gente, aqui eu já tô te falando em 25 a 30 minutos de áudio, tá? De VSL de texto. Beleza, então, a grande solução, 5% de esforço, dica para quebrar o looping, os 3 passos para realizar a dica, uma dica para evitar, uma dica para seguir. Eu cometi um erro assim assado. Então aqui começa na VSL momentos em que o cara ou a mina, enfim, sei lá, vai começar a dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Se for emagrecimento, por exemplo, né, te disseram que você não pode comer isso, isso e isso, mas na realidade você pode fazer assim, assim, assado, entendeu? Então aqui começam dicas para pessoa começar a entender a lógica da solução do problema que vai vir a seguir, tá? Então, depois, aqui que é justamente a solução, aliás, aqui é a transição para a grande oferta. Então, beleza, eu fui ali entregando, né, possibilidades pro cara, ó, é assim, é assado, funciona assim, funciona de tal maneira. E aqui, na transição para oferta, como você se sentiria se, vou te dar um exemplo bem claro assim, como que você se sentiria se eu te dissesse que você pode faturar
de 6 a 10 mil reais muito tranquilamente com locução de VSL todos os meses, de uma forma previsível, de uma forma suave, com um processo que é completamente automatizado. A única coisa que você vai ter que fazer é atender os clientes e gravar. Ponto, acabou. Pô, é maneiro, né? Então assim, como que você se sentiria se... Isso também é verdade, tá? Que é exatamente isso que eu ensino, mas enfim. Sacou? Então tem toda uma estrutura que ela vai contando uma história e vai levando o cara pra puta, cara, eu preciso disso. Então, aqui depois a gente vai chegar na grande oferta, que é a parte do pitch, né? Ou seja, a explicação do produto. Então, ó, introdução formal, funciona também. Ó, quer que eu te dê mais um exemplo? Vamos lá. O que é introdução formal? Beleza. Então eu tenho a mentoria Cyberlock. Ó, funciona também em. Então, mesmo que você não tenha equipamento de áudio, mesmo que você ainda não seja locutor, mesmo que você não entenda nada no mercado digital, mesmo que você não saiba se posicionar no Instagram, vai funcionar, saca? Então é isso, eu vou explicando para quem é e para quem não é, ok? Onde não funciona, cara, se você sei lá, é gago, né? Se você, né? Enfim, nem sei, tem dificuldade em leitura, porque pô, tem que saber ler bem, né? Pra você fazer dinheiro com isso, tem que ler e tem que ler bem. Então o que acontece? Aqui é onde eu vou selecionar para quem é e para quem não é, ok? Bacana, vamos adiante. O caso de sucesso da Jornada do Herói, né? Então, pô, quando eu fiz isso aqui, eu faturei 30 mil. Resultado do herói, solução fora do quadrado, né? Ou seja, cara, a solução que eu entrego na mentoria você não vai ver em lugar nenhum. E, também é verdade, mas enfim, tá? Solução fora do quadrado, fácil de aplicar e fazer. Aqui isso eu já não posso falar, porque tá? Mas a maioria dessas promessas, dessas VSLs vem como, porque assim, todo mundo quer uma coisa fácil. Ponto. Né? Tá, como é que eu faço 10 mil por mês com locução de VSL? Cara, tem que fazer isso, isso, isso e isso. Ah, e é fácil. Eu não falo isso, tá? Porque não acho que seja difícil e nem impossível, obviamente, porque eu tenho vários alunos que fazem, mas não é fácil. Você tem que se empenhar, você tem que pegar e aplicar. Então, porém, entretanto, todavia, aqui eles normalmente gostam de falar que é fácil, que não sei o que vai ser de boas e tudo mais, tá? Qualificações necessárias, ou seja, o que precisa para você alcançar um determinado resultado. Testemunho é um ponto bem importante. Então, por exemplo, se fosse um vídeo de vendas meu, aqui seria o momento em que entra o depoimento dos meus alunos, print de Pix dos meus alunos recebendo, né, 1.500, 600 por dia com locução de VSL, depoimento dos meus alunos em vídeo, né, falando ali, pô, a mentoria Cyberlock é maneira e pá, porque eu aprendi isso, isso e aquilo, eu tô faturando, saca? Então, assim, seria um momento onde, se fosse uma VSL minha, um vídeo de vendas meu, eu botaria o depoimento dos meus alunos. O que tem no produto, né? Então, tá, qual é o entregável de verdade? Ah, vai ser videoaulas, vai ser um audiobook, vai ser um e-book, vai ser, né? Enfim, o que tem ali no barato. ênfase no ganho, né? Então, assim, qual é a transformação que gera? Cara, dentro da mentoria Cyberlock, você vai aprender a vender qualquer coisa. Se hoje você é locutor, show, você vai aprender a vender a sua locução para o cliente direto, para a VSL e para outras coisas, e vai aprender a se posicionar nas redes sociais para vender para qualquer lugar, saca? Então é onde eu dou ênfase e aí se fosse, sei lá, se fosse emagrecimento, teria, pô, você vai ter um corpo lindo, você vai ficar com um gominho, você vai, né, desfilar de biquíni, essas paradas assim, né? Voltando no lance da ansiedade, cara, nunca mais você vai ter ansiedade, nunca mais você vai precisar tomar remédio, sacou? Então, qual é o ganho? O preço que valia realmente, então, eu poderia cobrar 5 mil pela minha mentoria, mas eu cobro só 1.000 e tanto, sacou? É isso, então assim, aqui é ancoragem de valor, então quanto eu poderia cobrar e qual é o valor real. E 3 benefícios incríveis, ou seja, cara, você vai ganhar ainda de bônus isso, isso e isso, se você comprar agora, isso, isso e isso, se você, sacou? Então os bônus, aí parte do preço normal, né? O preço de mentira, metade do que valeria, os bônus, reafirme o preço de mentira, ou seja, preço de mentira, que é a ancoragem que você fez antes. O custo da perda, velho, se você não entrar na mentoria Cyberlock, por exemplo, você vai continuar tendo o mesmo resultado que você tem.
entendeu? Você vai continuar fazendo as coisas do mesmo jeito e você não vai faturar, não vai aprender a faturar no mercado de VSL, enfim, ou se posicionar nas redes sociais e atingir outros públicos e tudo mais, né? Se for emagrecimento, o cara vai dizer assim, você vai continuar gordo, vai continuar não cabendo nas roupas que você quer, né? Se é um produto de ansiedade, cara, você vai continuar ansioso, vai continuar roendo unha, vai continuar, sei lá, se estressando no trânsito, enfim, certo? Maneiro. Chamada para ação, então aqui vem o que a gente chama de CTA. O que é CTA? Call to Action. Ou seja, o que o cara tem que fazer? Então, clique aqui, clique no botão, saiba mais, tudo isso é CTA, tá? Quando é uma ordem direta. Clique no link, enfim, essas paradas, tá? De novo, vem mais depoimento e aí vem um super bônus, quer dizer, além daqueles bônus lá, tem mais um super bônus. Quer que eu te dê um exemplo também? Vou te dar um exemplo do super bônus que eu tenho aqui na mentoria, que é o seguinte: um dos problemas que a gente tem quando a gente começa a aplicar o método de forma correta, é muita gente chamando no WhatsApp, e você precisa organizar. Então eu tenho um bônus que é justamente para você organizar os seus contatos, organizar a escala de gravação, organizar os processos. Pô, olha só a loucura, tá? Esse bônus, ele sempre, ou é melhor que ele tenha, que ele vá solucionar um problema que vai ser gerado depois da solução entregue, sacou? Então, ó, eu tô falando que se você é locutor, é dublador e tal, não sei o que, você vai ter muitos clientes, e aí isso vai gerar um problema de organização. Então eu te entrego um bônus para solucionar um problema que você ainda não tem, mas você vai ter se entrar na mentoria Cyberlock, se ligou? Então, por exemplo, você vai ter, se for emagrecimento, vou te dar um link aqui de compra dos melhores biquínis da loja tal, para você reformar todo o seu guarda, comprar novos biquínis, entendeu? Sei lá, enfim, sacou qual é a moral? Esse super bônus, ele tem que ser para solucionar um problema gerado depois da solução do problema, né, do problema principal. Show? 3 vezes CTA. Processo de checkout. Então, beleza, depois que você clicar aqui na página, você vai ser direcionado, clicar no botão, você vai ser direcionado para uma página, ali você vai preencher seus dados, blá 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 e tal, né? E fique tranquilo que a compra é super segura, blá blá, aquela coisa toda, né? Que precisa, tá, gente? Isso aqui é bem importante, porque apesar da gente ter tido um boom assim durante a pandemia, de muita gente comprando na internet, ainda tem muita gente desconfiada. Então é legal falar, cara, relaxa. Uau, esse produto está hospedado na plataforma tal, que é super segura, assim assado, e vai dar tudo certo, beleza? Medo, prazer, lembrar, responsabilizar e reforçar. O que quer dizer isso aqui, medo, prazer? Se o cara chegou até aqui e ainda não comprou, ele não comprou porque ele está com receio de alguma coisa. E aí você vai eliminar os medos. Aqui, então beleza, ó, vamos lá, vamos falar agora do ponto de vista da locução, que eu acho extremamente importante. Aliás, afinal de contas é por isso que eu tô aqui, né? Não sou copywriter, eu sou locutor, ator e locutor. Então o que a gente vai fazer aqui? Se liga. Lá no primeiro momento a gente queria o quê? Impacto, chamar atenção, ser ágil. Via de regra, vai ter produtos que vai precisar de mais carinho no início, mas normalmente é impacto. Depois da jornada do herói, o que eu fiz? Comecei um bate-papo ali com o cara, contei uma história, velho, você não vai acreditar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, depois teve tal coisa. Então eu dei uma diminuída em ritmo, em velocidade, pá. Depois eu venho pro pitch. O pitch, via de regra, você vai combinar isso com seu cliente, mas via de regra ele é agressivo. Cara, isso aqui é uma oportunidade única, incrível e que vai lá. Se a copy estiver muito bem estruturada, muito lindona, você pode fazer um pitch mais suave. Aí você vai combinar com o cliente, vai ver o que ele prefere, tá? Então o que eu pergunto pro cara? Eu falo, cara, eu digo exatamente isso. Se a tua copy tá boa, eu não gosto de fazer um pitch agressivo. Eu gosto de fazer um pitch suavão. Cara, você já entendeu, né? Que a solução tá aqui. E o valor para isso poderia ser 1.000, 2.000, 3.000, mas não é. É R$97, é R$147. Então assim, tá, saca? Então você faz um pitch suave ou faz um pitch agressivo. Essa solução vai resolver tudo e o valor é ridículo de tanto, sacou? A diferença? Quem é que vai definir isso? Não é o locutor, é o cliente. Então, os 3 pontos mais importantes para mim são lead, ou seja, aquela introdução, 1 a 3 minutos, jornada do herói,
e o pitch. Esses são os 3 pontos que, cara, precisa prestar atenção, precisa ser redondinho, precisa ser perfeito, ok? Maneiro. E aí depois, porque, beleza, aí eu fiz o pitch. O cara ainda não clicou lá para comprar, ele ainda tá ouvindo a VSL. O que eu vou fazer? Eu vou acolher ele. Dizer, velho, você tá aqui ainda. Por que você não comprou? Olha só, se você não comprar, por exemplo, a mentoria Cyberlock, você vai continuar tendo o mesmo resultado que você tem. Nada vai mudar na sua vida. Você quer isso para sua vida? Ou você quer aprender, assim como os meus alunos estão aprendendo a se posicionar nas redes sociais, a faturar, a fazer anúncio, blá, blá, sacou? Então eu dou aquela cutucada final, mas ela é suave. Ela é um acolhimento e uma cutucada ao mesmo tempo. Tá? Então aqui já é um outro estilo de locução. Cara, ó, presta atenção, não pode de forma alguma fazer uma locução linear de cabo a rabo. Não vai vender, não vai entregar resultado para o teu cliente. E o nosso foco aqui é o quê? Entregar resultado, beleza? Legal. Ações e resultados. Ações de passos futuros, né? Então o que você vai fazer daqui para frente, quando você, né, já tiver dentro do protocolo Cyberlock? Cara, você vai acompanhar as aulas, vai ter isso, vai ter aquilo, ó, lembrar a visão geral do produto. Então lá dentro do Cyberlock tem um passo a passo com várias videoaulas. Aqui, se for emagrecimento, vai dizer assim, sei lá, você vai fazer a receita tal, X, né, YZ, e aí você vai tomar isso todas as manhãs quando acordar, ou antes de dormir, sei lá, né? Então aqui você vai dizer o que tem dentro do produto. E as 3 razões principais para o cara agir agora, certo? Aqui vem a parte de urgência. Então aqui a gente acelera um pouquinho e dá um pouquinho mais de corpo nessa locução e diz, cara, você precisa agir agora. Se você não fizer nada agora, nada vai mudar. Você vai continuar gordo, vai continuar com ansiedade, vai continuar sem grana, vai continuar sem saber o que é a mentoria Cyberlock. Sabe, se ligou? Então assim, é isso. A única coisa inteligente a fazer, o que é a única coisa inteligente a fazer? Ó, você já tinha consciência do problema, ou talvez nem não tinha consciência do problema, mas entendeu que você tem um problema, tá? Sei lá, qual é o problema? Você, né, tá acima do peso e isso te atrapalha, atrapalha a sua saúde cardíaca, blá blá blá, né? Você tá ansioso, enfim. Então, ao longo da VSL, ao longo da copy, o que é copy? É o texto, tá? O texto que a gente recebe para gravar. Então, ao longo da copy, foi aumentando a consciência do nível do problema. A única coisa inteligente a fazer. Se você tem um problema, se você já entendeu qual é a solução para esse problema, e se você está vendo que tem ali alguém ou alguma coisa, ou algum produto ou serviço que resolve esse seu problema, a única coisa inteligente a fazer é comprar, sacou? Então você vai para uma locução de, cara, é isso que você tem que fazer. Né? Então assim, é um acolhimento, aqui não é legal ficar empurrando goela abaixo, porque tem uma coisa que eu sempre falo, todo mundo adora comprar, mas ninguém gosta de vendedor chato. Então cuidado, aqui é para trazer segurança, é para trazer conforto, sabe? Então assim, é uma locução, velho, é isso aqui que você tem que fazer, não tem outra coisa, saca? Então cuidado para não ser chato, ok? Perguntas e respostas comuns nem todas as VSLs têm, certo? Ok, pode descompartilhar a tela aí, eu não vou entrar nos outros pontos, essa aqui é a estrutura básica e tá ótimo. Esse vídeo era para ser um vídeo ali rapidinho, de uns 10, 12, 15 minutos, mas eu acho que não vale a pena, porque aí fica um conteúdo muito raso, e a ideia aqui do meu canal no YouTube é justamente trazer um conteúdo mais profundo, tá? Então, eu quero saber o seguinte, aqui nos comentários você vai me dizer, já sabia o que era VSL? Não sabia? Quer começar a faturar nesse mercado? Entendeu quais as possibilidades? O que você tem que fazer quando você for gravar? Espero que sim, espero que tenha gostado. Comenta pra mim qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal, quais as dúvidas que você tem no mercado digital, e não esquece que no primeiro comentário fixado vai ter ali o link para mais um aulão sobre a mentoria Cyberlock,
que é o meu curso para artistas de modo geral, mas mais focado para profissionais da voz, beleza? Espero muito que você tenha gostado e aquela história toda. Curte, compartilha, comenta, fique à vontade para perguntar o que você quiser, que a ideia aqui é atender artistas, principalmente do mercado da voz. Se você já é, ótimo. Se você não é, você pode começar a qualquer momento. Afinal de contas, hoje, com as inteligências artificiais, a gente não precisa mais de muitos equipamentos para começar no mercado da voz e entregar um áudio de qualidade para o cliente. Fechou? Tamo junto. Herbert aqui. Até o próximo.